Olá, boa noite. Aqui quem vos fala é Alexandre Ferreira Ramos, professor da disciplina de TAD. E este é um vídeo em que a gente começa a falar da análise bidimensional. É o nosso sexto vídeo. Aqui a gente vai introduzir esse tipo de análise e considerar também o caso em que você tem um sistema cujas variáveis de interesse são duas e qualitativas, tá bom? Então, esse problema é um problema interessante porque nos permite iniciar o desenvolvimento da análise de problemas que têm múltiplas variáveis, não somente duas, mas três, quatro, cinco. Tipicamente, todo problema, tipicamente em matemática, você tem, quando você quer estudar um problema com múltiplas variáveis, você se inicia pelo problema a duas variáveis, porque o caso bidimensional, em geral, já apresenta uma série de oportunidades de exploração, seja do conjunto de dados, seja do seu problema de interesse, que depois pode ser extrapolada, generalizada para mais variáveis do que duas, três, quatro, cinco, N variáveis. Então aqui a gente vai começar a expor esse tipo de raciocínio de sistemas que têm duas variáveis, como é que a gente analisa esse tipo de problema, qual é a estrutura, quais são as ferramentas matemáticas, gráficas que nós podemos dispor. E com isso a gente espera e dar a vocês então a base, a fundamentação para analisar problemas em que você tenha mais do que duas variáveis aleatórias. Esse é o tipo de caso em que que é o caso muito comum de se encontrar por aí, e com isso você tem as bases para fazer as análises por exemplo, de Big Data, que estão agora bastante comuns. Então, as bases matemáticas, estatísticas para você fazer esse tipo de análise, a gente vai começar a construir nesse momento. Então, como que nós faremos? Vamos supor que o caso geral, o que você teria? Você teria P tipos de dados, ou P variáveis aqui, numa população composta por N indivíduos. Então, você teria... E aí você coleta esses dados, fazendo as suas observações, usando o método adequado a cada uma das variáveis que você analisa. Você analisa os N indivíduos, e aí você vai ter a variável x1, x2, até a variável xp. Então, cada uma dessas variáveis indica uma quantidade a ser observada, e cada quantidade observada segundo um método específico. Então, para o primeiro indivíduo, você tem o valor da variável x1, o valor da variável x2, então o valor da variável x1 no indivíduo 1 é x1, 1. O valor da variável x1 no segundo indivíduo é x2, 1. E o valor da variável x1 no enésimo indivíduo é xn1. A variável x2, por sua vez, tem o valor no primeiro indivíduo indicado, denotado por x12, no segundo indivíduo x22, no enésimo indivíduo xn2. E assim sucessivamente até a pésima variável, cujo valor no primeiro indivíduo é denotada por x1p, no segundo indivíduo x2p e no enésimo indivíduo xnp. Nota aqui que você tem essa tabela é composta por n vezes p indivíduos. Então, se o n é grande e o p também é grande, você já imagine a quantidade grande de dados que você vai ter nessa tabela. É por isso que a gente chama isso de Big Data. Essa quantidade aqui pode ser tão grande que você não representar isso num Excel, por exemplo, pode se tornar uma coisa indesejável. Você pode até usar programas específicos para lidar com grandes quantidades de dados. Então, o programa Python, por exemplo, é um programa muito bom para esse tipo de análise. Tá? Bom, uma vez que você entendeu essa
organização genérica, né? Vamos pensar aqui num caso simples, quando você tem então duas variáveis, digamos que você tenha as variáveis x1 e x2, denotando x1 a temperatura numa cidade A e x2 a temperatura numa cidade B. Em geral, a questão que você tem nesses problemas de análise de dados, né, bidimensionais ou p-dimensionais, quando você tem p variáveis, a preocupação é tentar entender como é que essas variáveis estão associadas entre si. Será que elas estão associadas entre si, né? Por exemplo, quando eu estou na EASH, estou voltando à noite de uma aula da EASH, né? Digamos que a EASH tem a temperatura X1, é um bairro de São Paulo, numa região de São Paulo, e o centro, onde eu moro, tem uma temperatura denotada por X2. Então, por exemplo, eu sempre penso assim, bom, se no centro está uns 20 graus, eu me preparo para estar uma temperatura uns 4 graus mais baixos na região da IASH, lá na Zona Leste, né? Então você veja que tem uma associação entre o valor que eu percebo no centro com o valor que eu espero perceber no campus da IASH. Essa associação, nesse caso, né, eu digo que no campus da Zona Leste, a temperatura em geral vai ser mais baixa que a temperatura que eu lido aqui na região central da cidade. Mas isso não necessariamente é o único tipo de relação e outras podem ser possíveis. E para estudar esses tipos de associações, você tem técnicas específicas, matemáticas, estatísticas, que você pode empregar para estudar essas associações. Então vamos começar com duas variáveis, no caso em que essas duas variáveis são do tipo qualitativas, né? Esse seria o caso A. Então você associa duas variáveis qualitativas. No caso B, você teria a associação de duas variáveis quantitativas. E um caso C é quando você tem uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Então veja que com isso nós cercamos as três formas possíveis de combinar duas variáveis a quaisquer. E assim procedermos em relação à análise bidimensional. As técnicas de análise, você pode fazer, por exemplo, tabelas de contingência usadas, né, no caso de duas variáveis qualitativas, pode fazer gráficos de dispersão ou quantis, ou até medidas de correlação, no caso de duas variáveis quantitativas, e tem também separações em classes, em que cada classe indica um valor da variável qualitativa, um valor ou ser um predicado, né, ou um atributo da variável qualitativa, e aí na variável quantitativa restante você emprega a análise quantitativa conforme a análise numérica, conforme nós exploramos nos capítulos anteriores, 1, 2 e 3, aqui deste curso, tá bom? Então esse é um conjunto de opções que você tem. Você também pode fazer, né, a distribuição conjunta de frequências ou outras medidas numéricas que venham a ser úteis na análise que você estiver realizando. Bom, então nós vamos começar esse conjunto de aulas falando das variáveis qualitativas para estudar as análises de sistemas bidimensionais. O nosso exemplo para estudar a associação entre variáveis qualitativas, o que nós vamos fazer é considerar um caso exemplar. Nesse caso exemplar, nós vamos tomar duas variáveis qualitativas, uma denotada pela letra Y, que indica o grau de instrução numa certa população avaliada, e uma variável denotada pela letra V, que indica a região de procedência dos indivíduos que estão sendo analisados. Os dados apresentados na tabela ao lado indicam as quantidades de ocorrência de cada par de valores nesta população avaliada, que tem 36 indivíduos. Tá?
Então, os níveis de ensino considerados são fundamental, médio e superior, e as regiões de procedência desses indivíduos são a capital, interior ou outra região fora do estado avaliado. Tá? Veja que existem 4 indivíduos da capital com ensino fundamental, 5 indivíduos da capital com ensino médio e 2 indivíduos da capital com ensino superior, dentre estes 36. Então, no total, há 11 indivíduos oriundos da capital. Olhando a coluna, veja que são 12 indivíduos com ensino fundamental, 4 deles oriundos da capital, 3 do interior e 5 de outras regiões. Quanto ao ensino médio, veja, você pode proceder na mesma análise que nós fizemos para a mesma linha e para a primeira coluna, você pode realizar para a segunda linha, para a segunda coluna, para a terceira linha, para a terceira coluna. Então, são 3 indivíduos do interior com ensino médio, 7 do interior com ensino, 3 indivíduos do interior com ensino fundamental, 7 do interior com ensino médio e 2 do interior com ensino superior, totalizando então 12 indivíduos do interior. Analisando a segunda coluna, 5 indivíduos com ensino médio da capital, 7 indivíduos com ensino médio do interior, 6 indivíduos com ensino médio de outras regiões, totalizando 18 indivíduos com ensino médio. Por último, vindos das outras regiões, são 5 indivíduos com ensino fundamental, 6 com ensino médio e 2 com ensino superior, totalizando 13 indivíduos. E, olhando a terceira coluna, analisando os indivíduos com ensino superior, são 2 indivíduos oriundos de cada região, totalizando 6 indivíduos. Então, essa é a tabela de dados brutos que a gente está avaliando no nosso problema. E agora, a próxima etapa é a gente começar a fazer uma análise de associação entre as variáveis. Por exemplo, será que entre indivíduos da capital há uma propensão maior de que eles tenham, por exemplo, ensino médio, ou há uma propensão maior de encontrar indivíduos com ensino médio provenientes do interior? Será que isso se destoa bastante? De tal maneira que, suponha que você sorteie um indivíduo qualquer dentre esses 36, e aí eu te falo o seguinte: qual a chance desse indivíduo ser do interior? Você olha quantos tem do interior, são 12, num total de 36, então você diria 12 sobre 36, aqui 1/3. E a questão é, será que se eu disser que esse indivíduo tem um certo nível de ensino, isso te ajudaria a dizer que, olha, dada essa informação, as chances dele ser do interior são maiores, ou as chances são menores? Então, essa medida de associatividade entre entre as variáveis y e x é o que nós pretendemos realizar olhando para as próximas tabelas aqui, tá? Então, vamos começar a fazer isso. Veja, então, a tabela 1 é a tabela de dados brutos. A tabela 2 é uma tabela de distribuição conjunta das proporções, agora descrita em termos de percentagens. Tá? Então, essas duas tabelas são equivalentes, mas essa tem as percentagens que significam cada um desses valores em relação ao total de indivíduos. Então, aqui, esse número 4 corresponde a 11% do total de indivíduos, 33% dos indivíduos têm ensino fundamental, 50% ensino médio, 17% ensino superior, tá bom? 31% dos indivíduos são oriundos da capital, 33% do interior, 36% de outras regiões. E agora nós vamos tentar responder aquela pergunta inicial que eu fiz. Será que faz diferença saber a região de procedência, para chutarmos a região de procedência de um indivíduo, sabermos de onde
qual o nível de ensino que ele tem, né? Ou o inverso, será que para sabermos o nível de ensino de um certo indivíduo, faz diferença saber a região de procedência desse indivíduo dentre os 36 analisados? Aqui, para respondermos isso, para respondermos esse tipo de pergunta, o que nós fazemos é reescrevemos esta primeira tabela, agora analisando a distribuição das proporções em relação aos totais por coluna. Pelos totais por coluna. Então, nós queremos analisar qual o total de indivíduos com ensino fundamental, ensino médio, superior e do total de indivíduos que é oriundos da capital, interior ou outra região. Tá? Bom, aí nós temos então essa tabela aqui. E aí ele fala o seguinte, olha, dentre os indivíduos com ensino fundamental, do total dos indivíduos com ensino fundamental, nós temos 33% vindos da capital, 25% vindos do interior e 42% vindos de outras regiões. Vale a mesma leitura para o total de indivíduos com ensino médio e o total de indivíduos com ensino superior. Tá? Então, essa é uma representação básica, essa tabela aqui te ajuda a entender então, as proporções de indivíduos que têm ensino um determinado nível de ensino segundo sua região de origem. Isso é bom, isso pode também ser representado graficamente. Você faz uma representação gráfica dessas distribuições das proporções em relação aos totais por coluna. Aqui está o gráfico, o estilo de gráfico que se usa, né? Então veja, no eixo vertical ele vai ter percentagens, aqui está faltando o símbolo de percentagem. No eixo horizontal ele tem os atributos possíveis à variável nível de educação. Fundamental, médio, superior. E aqui, por último, o total dos indivíduos. Tá? Cada coluna, então, tem altura equivalente a 100%, porque ela é o total de indivíduos em cada nível de ensino e o total de indivíduos da amostra ou população. Cada região, secção desta barra, né, desse retângulo, cada forma de achurar essas regiões indicam uma região de origem. Então, esse achurado inclinado aqui nas bases indica que as pessoas são oriundas da capital. Ele fala a proporção de pessoas vindas da capital. Então, a altura da região achurada com a diagonal indica o total de pessoas que são da capital, dentre as avaliadas, com um certo nível de educação ou de ensino. O mesmo vale, já as pessoas vindas do interior têm essa barra vertical aqui. Então, essa região com barra vertical sempre ao centro do retângulo indica a proporção de indivíduos que são oriundos do interior em cada nível de ensino e aqui o total. Por último, nós temos esse quadriculado na diagonal aqui que indica as pessoas oriundas de outras regiões que estão sempre no topo dos retângulos. Note, ao pensar nesses retângulos, que nessa representação gráfica, que tem você mantém a mesma ordem, né? Então, essa outra região, esse quadrado de outra está sempre no topo, esse retângulo aqui, esse cara com as barras verticais sempre na região central e esse com as barras diagonais sempre nas bases, tá? Isso é importante você sempre levar em conta, quer dizer, de manter uma sistematização na hora de fazer o gráfico, porque isso facilita a leitura e facilita uma comparação. Veja, eu consigo comparar o tamanho desse retângulo com esse, com esse, com esse, a localização desse retângulo com esse, e a localização e o tamanho desse retângulo com esse também. Quer dizer, os tamanhos dos retângulos nós conseguimos comparar de forma mais clara quando nós preservamos esse ordenamento. Agora, como exemplo para vocês, ou exercício para vocês, eu vou
propor que vocês repitam essa análise considerando os totais por linha, ao invés dos totais por coluna. E aqui está o procedimento que vocês vão seguir, tal qual seguido no exemplo anterior, em que nós calculamos os totais por coluna. Tá? Essa palavra quanto aqui indica a percentagem, e esse é o procedimento que vocês vão seguir. Em cada linha da tabela 1, considere a soma das entradas como 100%. E a cada entrada da tabela 1, você verifica a percentagem que esse valor representa em relação à soma da linha. Né? Então, por exemplo, você vai pegar aqui, você soma 4, 5 e 2, isso dá 11. E aí, como você vai somar na linha, você vai dizer que 11 equivale a 100%, 4 sobre 11, 4 dividido por 11 vai dar um certo número, e essa é a percentagem de pessoas oriundas da capital com ensino fundamental em relação a essas 11. O mesmo vale para a quantidade de pessoas com ensino médio e ensino superior. E aí você vai repetir o procedimento para pessoas oriundas do interior e pessoas oriundas de outras regiões. E por último, claro, você faz o procedimento para o total. Bom, feito isso, a próxima pergunta que a gente pode fazer é: poxa, mas o quanto é que essas variáveis x e y, né, essas duas variáveis qualitativas, estão associadas entre si? Será que tem um jeito da gente ir um pouco além dessa análise que é predominantemente visual? Né? Será que tem algum jeito da gente calcular, computar o nível de associação entre as variáveis qualitativas? Para a gente começar a fazer isso, a gente vai então desenvolver uma análise que eu vou apresentar agora em termos das tabelas de contingência, né? E isso vai nos permitir entender ou quantificar quais são as condições em que conhecer o valor de uma das variáveis qualitativas vai facilitar inferir o valor da outra variável qualitativa. Então, nós novamente vamos introduzir este problema usando um exemplo. Tá? Este exemplo faz a seguinte pergunta. Vamos dizer o seguinte, que você tenha duas variáveis de interesse. A variável sexo do indivíduo e a variável carreira escolhida. Suponha que você estude essas duas variáveis dentre 200 alunos que escolheram duas carreiras, as carreiras de administração e de economia. Tá? Aí você vai fazer uma tabela lá, olhando assim, olha, dentre esses 200, quem são as pessoas do sexo masculino que cursam economia? São 85. E quais são aquelas que cursam administração? Em seguida, quem são aquelas do sexo feminino que cursam economia e quem são aquelas que cursam administração? Agora você tem, então, esses números e o total de pessoas cursando economia é 120 e administração 80. Ademais, o total de pessoas do sexo masculino 140 e do sexo feminino 60. Tá? Então, essa soma totaliza 200 ou essa soma totaliza 200 também. Próximo passo é fazer o seguinte, bom, a gente quer saber se tem uma relação entre o sexo e a carreira escolhida, então nós vamos fazer o seguinte, quais as percentagens de pessoa do sexo masculino que estão cursando economia e administração? São 61% cursando economia, 39% cursando administração. E há 58% das pessoas do sexo feminino cursando economia e 42% cursando administração. Agora, se você olhar independente do sexo, ou seja, se você olhar entre as 200 pessoas, 60% delas cursam economia e 40% cursam administração. Então veja o seguinte, que independente do curso
que elas fazem, independente do sexo da pessoa, as proporções são muito semelhantes entre as pessoas, em cada curso de pessoas de um certo sexo, àquela que você observa no total da população. Então você pode dizer o seguinte, que a associação entre sexo e carreira escolhida, quando as carreiras são administração e economia, é bastante fraca. Agora vamos pegar duas carreiras em que já existe uma associação mais forte. Então vamos pegar novamente a variável sexo, masculino e feminino, e a variável carreira, com atributos ciências sociais e física. Então são essas as duas variáveis. Esses são os dois valores da variável carreira. Neste caso, veja só, se você olhar aqui, o número de pessoas do sexo masculino matriculadas em física, do total de pessoas do sexo masculino é 100, e 40 pessoas do sexo masculino matriculadas em ciências sociais. São 140 pessoas do sexo masculino. São também do sexo feminino 20 pessoas matriculadas em física e 40 pessoas matriculadas em ciências sociais. Então isso dá um total de 60 pessoas. Agora vamos olhar o número de pessoas que estão matriculadas em física, independente do sexo, 120 pessoas. E o total de pessoas matriculadas em ciências sociais, independente do sexo, é de 80 pessoas, totalizando 200 estudantes. Se você analisar em termos de percentagem, novamente nós temos 60% da população matriculada em física e 40% da população matriculada em ciências sociais. Por outro lado, se você se limita a analisar as pessoas do sexo masculino, você vai ter 71% deles matriculados em física e 29% em ciências sociais. Veja, então, se na população geral 60% faz física, na população do sexo masculino 71%. Então há um viés aqui dentre as pessoas do sexo masculino de escolher o curso de física quando você compara com o curso de ciências sociais. No sexo feminino a relação se inverte. Então, se não houvesse nenhum viés entre as pessoas do sexo feminino, 60% delas fariam física e 40% ciências sociais. Note que a gente observa uma situação plenamente invertida, quer dizer, 30% das pessoas do sexo feminino fazem física e 67% fazem ciências sociais. Tá? Então há uma associação, quando você considera os atributos física e ciências sociais para a variável carreira, você pode assumir uma certa associação entre as variáveis sexo e carreira. E como que você pode usufruir dessa associação? Suponha que eu vá sortear uma dentre as 200 pessoas desta turma. Eu vou te perguntar, olha, você quer chutar se é uma pessoa do sexo masculino ou feminino? Você poderia dizer, olha, tem uma chance maior de ser do sexo masculino, né? Afinal, 140 entre 200, 70% delas, 70% das pessoas são do sexo masculino. Então você tenderia a chutar que é do sexo masculino. Mas se eu te informasse que essa pessoa cursa física, aí você teria muito mais segurança em fazer a sua afirmativa do que se eu não te informasse nada. E se eu te informasse que essa pessoa cursa ciências sociais, você já ia mudar um pouco, porque você tem 50% de chances. Perdão, então, se eu falo que a pessoa cursa física, aí você olha, 100 pessoas, do total de pessoas que cursam física, 100 são do sexo masculino, 20 do sexo feminino. Então,
Então, 100 de 120 é 10 sobre 12, 5 sobre 6. Então você tem aí uma percentagem de quase 90% de chances de que a pessoa seja do sexo masculino. Então você chutar que é do sexo masculino aumenta muito as suas chances de acerto ao saber que a pessoa cursa física. Se eu, por outro lado, dissesse a pessoa cursa ciências sociais, veja que agora é meio a meio, né? 40 do sexo masculino, 40 do sexo feminino. Então, você chutar se é do sexo masculino ou feminino equivale a jogar uma moeda não viciada e perguntar se é cara ou coroa. Tá? As chances de acerto são idênticas. Então, com isso, a gente conclui essa etapa. Tá? E eu desejo. Agora a gente vai para o próximo vídeo, que a gente vai continuar analisando, estudando a associação entre duas variáveis qualitativas pela definição de um número, um critério numérico que nos permita saber o quanto quantificar o grau de associação entre duas variáveis. Então, com isso, eu me despeço e até breve, até o próximo.